Recording progress. Senhoras e senhores, boa noite. Kenia Ribeiro, para começar a nossa primeira aula do nosso curso, da nossa formação dos especialistas no mercado de capitais. Agora, quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Só mutar aqui o pessoal. Pronto. Então, pessoal, vamos lá começar então. Temos aqui vários convidados, amigos, família. Ah, também tem já pessoas aqui da nossa formação, do Foster, que está participando, outros que já participaram da nossa sala de mentoria, né? E hoje estão vindo visitar a gente aqui. Sejam bem-vindos todos a esta live. É um prazer abrir as portas da Escola de Capitais para receber vocês. E, sem enrolação, vamos iniciar a nossa aula decodificando o jogo financeiro. Se de vez em quando eu olhar para cá, ó, é porque eu estou no monitor aqui tentando ajeitar alguma coisa. Ou também autorizando a chegada de alguém. Então, você que está chegando agora também aí, seja bem-vindo. Vamos iniciar. Olha só, esse QR Code que está bem aqui, ó, esse QR Code aqui, ele tem o link para quem quiser assistir mais das aulas, certo? Você pode adquirir esse curso, Decodificando o Jogo Financeiro, apenas apontando o seu celular para esse QR Code e adquirindo esse curso. Você não só vai adquirir o curso para participar das nossas aulas ao vivo, certo? Como também vai poder acessar a gravação que foi feita ano passado, da qual, inclusive, o seu Renato, que está aí, participou. Ele é um dos que estão na nossa formação de especialista, está quase lá. Seu Renato é um cara super dedicado, né? Já um senhor aposentado, mas cheio de vida e muito inteligente. A gente aprende muito com ele. E você vai poder adquirir se você simplesmente comprar, certo? Você pode parcelar de 10 vezes e pode adquirir tanto as aulas que vão ser gravadas ao vivo, onde você pode participar, comentar, perguntar, como também vai poder acessar essa gravação dessa aula que nós vamos ter durante aí as próximas 4 semanas e também a gravação que foi feita ano passado, tá certo? Bem, então vamos começar nossa aula decodificando o jogo financeiro. Vamos lá. Muito bem! Tá aí o nosso slide, decodificando o jogo financeiro, aula 1, as dívidas e a mente humana. Se tem uma coisa que persegue o brasileiro, que persegue as nossas vidas, não só o brasileiro, não. A gente fala muito aqui do Brasil e tal, mas, por exemplo, eu morei um tempo nos Estados Unidos e os Estados Unidos, o americano, ele vive de dívida, ele vive de crédito. Então, o crediário deles lá é muito mais complexo do que o nosso, né? Aqui, crediário serve praticamente para botar alguém no SPC e ganhar dinheiro em cima dele. Nos Estados Unidos, o crediário, ele meio que molda o perfil daquela pessoa no mercado, né? Tem várias histórias aí que eu posso contar durante a aula, na época que eu morei lá, e tantas histórias que eu vi, né, e também vivi com relação ao crediário dos Estados Unidos. Mas, enfim, não só no Brasil, né, no mundo todo, nós temos aí pessoas endividadas. Aqui a nossa realidade é um pouco complicada, a gente sabe, porque o que não falta é gente querendo meter a mão no nosso dinheiro, né? A gente não pode mudar o dinheiro de mão, que já tem gente querendo ah, pegar a sua parte, principalmente falando de governo, banco, enfim, toda essa galera aí que tem pouco dinheiro, né? Para não dizer o contrário, e ainda assim querem tirar uma partezinha do nosso. Muito bem, deixa eu colocar aqui o slide. Aula 1, decodificando o jogo financeiro, por Kenia Ribeiro. Tá mudando aí? Tá, né? Beleza. Vamos lá. Dívidas ruins e dívida boa, né? E dívidas boas. Isso existe? Sim, isso existe. Não é porque você tem dívida que você precisa quitá-la. Como assim? Sim, minha gente. A gente precisa entender, deixa eu até botar meu rosto aqui mais perto para enxergar vocês melhor.
A gente precisa entender que ah, existem dívidas maléficas, aquelas que vão arrancar a sua paz, tirar o seu sono, tá? Aquelas dívidas que você faz com cartão de crédito, né? Você faz com outras pessoas, né? Por conta de alguma situação que você pegou dinheiro emprestado ou algum negócio seu que quebrou e agora está endividado. Então, são dívidas que são complicadas, a gente sabe. E o brasileiro meio que aprendeu a conviver com essas dívidas. Bem, de um lado nós temos essas dívidas ruins e do outro as dívidas boas. Primeiro, número um, dívidas ruins são aquelas que consomem quase todo o seu orçamento, criando um círculo vicioso de empréstimos e juros. Aí, essa palavra juros dói no bolso e dói no coração. Quais são os impactos das dívidas ruins? As dívidas ruins podem afetar negativamente sua saúde mental e emocional, prejudicar o relacionamento com a família e amigos, até mesmo limitar suas oportunidades futuras. Essas são as dívidas ruins, essas são dívidas que. Ah, eu esqueci de botar aqui, né? Deixa eu voltar para o slide. Essas são as dívidas ruins para você acompanhar aí. O que eu acabei de ler está escrito aí. Essas são as dívidas ruins, certo? São dívidas que precisam ser quitadas logo, precisam ser sanadas o mais rápido possível. E, como bom brasileiro, a gente precisa. ah, Deixa eu só aumentar aqui isso aqui. A gente precisa correr atrás, tá? Tem que correr atrás para quitar essas dívidas, porque ah, isso vai tirar nossas paz. Agora, vamos falar da dívida boa. O que que seria, então, uma dívida boa? Dívida boa são aquelas que ajudam você a subir a escada financeira, como um empréstimo estudantil para abrir um bom negócio. Conceito de dívida boa como alavancagem. Dívidas boas são alavancadas, são alavancas financeiras para construir independência financeira e livre-se livre-se das suas dívidas. Isso aqui tem alguma coisa errada aqui. Bem, mas falando aqui, a dívida boa, o que que seria? Seria aquelas dívidas que a gente faz, logicamente, com juros baixos, com juros controlados, para que a gente possa adquirir coisas. Então, se você não tem dinheiro para adquirir uma casa, mas você pode comprar uma casa parcelada. Cuidado, tá? Cuidado. Esse negócio de parcelar, de juros, a gente sabe que é complicado e tem que ser muito bem estudado. Mas, por exemplo, uma tática muito boa que a gente usa para criar uma dívida de alavancagem. Se você tem aí, vamos dizer, R$ 500.000 na conta, vamos dizer, tá? E aí você, poxa, vou comprar uma casa, certo? Você pega esses 500.000, compra uma casa e agora você começou a adquirir um passivo. Por quê? A partir do momento que você pega esses 500.000, compra uma casa, agora a casa ela começa a te dar o quê? Prejuízo, vazamento, enfim, todas as dívidas que tem em relação à casa. Então, ela vira agora, aqueles 500.000 se tornam dívidas aí que você vai gastar com luz, energia, água, etc. Todas as dívidas de uma casa. Em compensação, o que que algumas pessoas fazem, né? Eu ainda não tive a oportunidade de usar essa estratégia, mas é uma estratégia muito boa que eu aprendi com um amigo meu. Ao invés de pegar esses R$ 500.000 e comprar uma casa, você pode muito bem pegar esses 500.000, comprar, né? Você entrar num consórcio, por exemplo, para fazer dívida. Olha lá, vamos fazer uma dívida boa? Esse é um bom exemplo. Pega os 500.000, tira uma carta de crédito de R$ 1 milhão. Chega lá, fala, olha, quero uma carta de crédito de R$ 1 milhão. Aí você vai, pega seus 500.000 e dá de entrada, né? Dá de lance na sua carta de R$ 1 milhão. O que que vai acontecer? A partir do momento que você dá um lance naquela carta de crédito, naquele consórcio de R$ 1 milhão, você dá um lance de 500.000,
você tira a sua carta de crédito, não tira? Você não contempla? É assim que funciona, né? Você dá 50% de lance numa carta de crédito que vale R$ 1 milhão, você dá 500 mil, ela é contemplada na hora. E agora aqueles 500 mil viram ah, um crédito de R$ 1 milhão. Agora sim, você vai pegar aquela carta, né, aquela carta de contemplação de R$ 1 milhão, e aí você leva para adquirir uma casa de R$ 1 milhão. E agora, ao invés de você comprar aquela casa para morar, digamos assim, você pode muito bem pegar aquela casa, comprar e colocar para alugar. Aí você pega uma carta de crédito que vai tirar aí a carta de crédito de 1 milhão quitada, quitada não, contemplada, e metade do valor dela paga, você vai pagar aí uns 3.500, R$ 3.800, pelo menos a última vez que eu fiz a cotação. R$ 3.800 de carta de mensalidade. Sendo que uma casa dessa de R$ 1 milhão você consegue alugar por quanto? Por 5 mil, por 6 mil, por 8 mil, dependendo da casa, dependendo do local. Mas olha só, você pega seu R$ 500 mil, transforma uma carta de crédito de 1 milhão, esse 1 milhão você compra uma casa, coloca ela para alugar. O rendimento que sai desse aluguel, você consegue pagar a parcela da sua carta de crédito e ainda sobra dinheiro para você. Então, é uma maneira de você criar uma dívida, mas que, na verdade, vai virar um ativo. Que nem isso é foi uma atacada muito grande. Tudo bem. Ao invés de você pegar uma carta de 1 milhão e dar de entrada 500 mil, pega duas cartas de 500 mil e dá de lance dois lances de 250 para contemplar as duas cartas de 500 mil. Agora você tem duas cartas de 500 mil, na qual você pode comprar duas casas, uma para morar, outra para alugar. E essa de 500 mil, você vai pagar uma parcela aí de 1.800, 2.200, mais ou menos, não chega a 2.500, tá? Aluga aquela casa por R$ 2.000, aluga aquela casa por 2.500, você vai conseguir fazer com que aquela casa se pague, né? Aquela carta de crédito e o aluguel da casa pague a carta de crédito, pague a parcela da carta de crédito, certo? E aquilo ali vira um patrimônio seu. Agora, aquilo ali virou um ativo. Alguma coisa que não está gerando prejuízo para você, pelo contrário, está se pagando. E ao mesmo tempo você está numa outra casa, onde você vai pegar aquela parcela sua, que é bem menor, né? Uma casa vai morar numa casa de 500 mil, pagando uma parcela aí de 1.800, 2.300. Beleza, tá ótimo. Entendeu? E ainda tem toda aquela história que se você quiser pagar de trás para frente, você vai diminuindo a sua dívida. Enfim, vocês conseguem entender que esse tipo de dívida é completamente diferente daquela história de, ai meu Deus do céu, eu saí de férias, eu tinha R$ 500 mil, gastei 200 mil nas minhas férias, esbanjei, perdi dinheiro. Ou você que é assalariado, né, e recebe aí, sei lá, 10 mil, R$ 5.000, vamos botar R$ 5.000 por mês, e aí você gasta R$ 5.000 por mês e ainda usa dívida, faz dívida no cartão parcelado. Então, esse tipo de dívida no cartão é uma dívida maléfica, uma dívida ruim. Quando você faz uma dívida para se alavancar, para negociar, para adquirir bens que vão se pagar, como é aquele caso que eu falei, e tem outros exemplos também de dívidas boas que você pode fazer. Por exemplo, se você pega uma carta de crédito, tira uma carta de crédito na Caixa Econômica, onde aliás, você financia uma casa na Caixa Econômica com juros tão baixos que praticamente você está pagando só o valor da casa. Tem isso? Acontece? Acontece. Acontece porque eu já vi casos de gente pagando juros aí de 0,8, 0,9%, pelo amor de Deus, entendeu? Você está adquirindo uma casa praticamente pagando o valor dela, né? Pagando parcelado, só que você não vai pagar duas casas, três casas, você está pagando basicamente só o valor da sua casa e um pouquinho a mais. Então, dívida boa, uma dívida que está gerando, né, futuramente vai gerar um patrimônio para você. Então, a gente precisa se acalmar quando fala de dívida, né? Com quem é a dívida? Por que você fez essa dívida e como é que você pode pagar?
Uma outra coisa interessante para a gente falar sobre dívidas, deixa eu ver aqui se o slide travou. Não. Não. Vamos lá. Outra coisa para a gente falar. Quebrando o código da dívida. Mito. Dívidas refletem mentalidade empobrecida. E dívidas refletem mentalidade empobrecida. Isso é um mito, tá? Verdade. Muitos milionários e grandes empresas optam por dívidas através de vender seus ativos. Cara, agora é o seguinte, cara ou moça, né? Eu tenho esse costume de falar, cara. Pensa comigo. O cara tem o cara é bilionário, vamos dizer, botar o Elon Musk, bilionário, tá? Tem lá o seu dinheiro guardado dentro do cofre igual tio Patinhas. É assim que ele age? É assim que esses caras agem? Não. Todo o dinheiro dele está onde? Na Tesla. Ou se ele tiver também ações de outras empresas, ou até, como ele fala também, parte do dinheiro dele em Bitcoin. Grande parte do dinheiro dele em Bitcoin, inclusive. Tu acha que um cara desse, quando ele sentia a necessidade, eu estou precisando comprar um iate aqui de 5 milhões de dólares, ele pode? Ele pode. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Mas tu acha que ele vai vender a parte dele, vender as ações da empresa, ou tirar o dinheiro do Bitcoin, ou tirar dinheiro de alguma outra empresa onde ele é sócio acionista, tirar de lá para poder adquirir um passivo? Lógico que não. É lógico que não. Mas ele não vai tirar 1 milhão de reais que seja do Bitcoin para poder comprar um passivo. Não vale a pena. Para esses caras que têm lá o seu dinheiro rendendo por conta, né, vamos botar aí, não vamos botar um dono de empresa, vamos colocar aí um investidor. O cara que tem 10 milhões na conta lá investido. Agora ele quer comprar, ele precisa comprar um iate que é para um projeto dele aí, tá, onde ele vai ganhar mais dinheiro. Normalmente é assim, tá? Mas vamos dizer, o cara precisa comprar um iate. E ele não vai tirar o dinheiro, né? Vamos dizer que o iate custa 1 milhão de reais. Ele tem lá, quanto foi que eu falei? 5 milhões, né? Botar 5, o cara tem 5 milhões investido e ele precisa comprar um iate de 1 milhão por conta de um negócio que ele tem que fazer. Vocês acham que ele vai tirar 1 milhão de dentro das ações dele que estão lá rendendo dividendos e tal para comprar o iate? Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque aquele 1 milhão rende para ele valores. Né? E vamos botar aí num péssimo investidor, o cara que pegou os 5 milhões e botou na renda fixa. Tá? Normalmente eles não fazem isso. Tá? Normalmente não se faz isso. Mas vamos dizer que ele é um péssimo investidor e botou na renda fixa. Pegou os 5 milhões e botou na renda fixa. Aquilo ali vai render para ele 50 mil reais por mês. Se ele for comprar um barco, um iate desse, quando é que vai pagar? Vamos dizer que ele, né, bota aí uma perda de vida, uma perda de vista, e vai pagar a parcela de, sei lá, de 10 mil reais por mês, de 20 mil reais por mês. Então, não vale a pena ele tirar do investimento para comprar à vista. É muito melhor ele pegar essas parcelas. Ainda tem outras modalidades de casos, pessoa que coloca as suas ações que você tem como, esqueci a palavra agora, mas eles colocam no negócio lá. Ele precisa comprar, adquirir uma coisa muito cara, ele consegue colocar as ações dele no negócio. Por quê? Porque como garantia, né? A outra palavra que eles usam, mas é tipo assim, uma garantia. Então, ele começa a pagar aquilo ali sem abrir mão dos seus investimentos. Gente, é assim que milionário pensa. Ele jamais pensa em pegar o dinheiro dele para comprar passivo. Entendeu? Ele não tira dos ativos para colocar passivo. Ele prefere fazer umas dívidas onde o próprio investimento dele vai pagar essas dívidas. Então, pronto. Então, é um mito você falar que quem tem dívida é porque reflete uma mentalidade empobrecida. Lógico, voltando à situação. Pô, eu estou falando de dívida de cartão, dívida de negócio que não deu certo. Esse tipo de dívida, cara, você tem que correr atrás, você tem que quitar. Todo mundo tem, eu tenho as minhas dívidas, eu preciso pagar, eu preciso correr atrás. Você também precisa, beleza, tá? Mas fazer novas dívidas aí também já é loucura. Mito 2.
Quite dívidas antes de qualquer coisa. Verdade. Grandes entidades gerenciam dívidas e investem simultaneamente. Acabei de falar, né? Então, para pensar um pouco. Vamos lá. A gente se preocupa demais com as nossas dívidas. Voltando, não estou falando daquelas que você está devendo alguém ou está devendo cartão de crédito, tá? Mas entre outras dívidas. Dívida com banco, por exemplo. Se preocupa demais com, ai, meu Deus do céu, eu estou devendo banco. Você acha que aquela sua dívida ela é capaz de prejudicar a vida de um banco, de uma instituição financeira milionária? Não, pode ter certeza que não. Então, calma com dívida de banco, calma com dívida de, de consórcio, dívida de, enfim, essas dívidas de grandes empresas que ganham dinheiro, ganham lucros, fazem lucros e mais lucros, principalmente do banco, em cima das nossas dívidas. Entenda uma coisa: existe um jogo político no meio dos bancos que é o seguinte: fim do ano, vocês já pararam para pensar que todo fim do ano tem feirão de dívida? E às vezes, quando não tem no fim do ano, é no começo do ano, ali, fevereiro, janeiro, fevereiro. Vocês já pararam para pensar por quê? Será que é porque os bancos são bonzinhos e eles fazem esses feirões aí para ajudar as pessoas? Não. Ninguém é bonzinho nessa história. O que acontece é que existem muitos impactos que uma sociedade, uma população endividada pode causar no meio da política. Ah, o governo Bolsonaro fechou o ano com os brasileiros, com mais de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões de brasileiros endividados. Isso impacta. Agora com Lula, né, que é o novo governo. O governo Lula fecha o ano com 70, 80, 100, 200 milhões de brasileiros endividados. Isso vai impactar na política dele? Com certeza não. Com certeza vai. Na Confiança Brasil, se bem que o governo atual não está muito preocupado com isso daí, não, né? As coisas que a gente anda vendo aí. Mas, num contexto geral, sim, porque eles precisam de voto. E para precisar de voto, eles precisam parecer legal. Então, eles vão cobrar de quem? Vão cobrar da população? A população já está endividada. Eles vão cobrar do banco. Pô, seguinte, mano, a galera está muito endividada aí. Dá uma ajuda aí, vamos tentar quitar essas dívidas aí, porque ah, o quadro tá feio para a gente. E aí surgem os feirões. Legal isso, né? Então não tem nada de bonzinho, né? Os bancos não são bonzinhos, muito menos o governo. Tudo é política. Então, meu amigo, se você tem uma dívida no banco, calma, calma. Dê prioridade para outro. Não estou falando para não pagar, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Estou falando, calma, dê prioridade para outras dívidas. Porque o banco, uma hora, ele vai te chamar para negociar. Terceiro mito: só invista após quitar suas dívidas. Verdade. A chave é gerenciar as dívidas enquanto investe. Certo? Gerenciar as dívidas enquanto investe. Se você for esperar você não ter mais dívidas para começar a investir, você não vai começar nunca. Porque a vida do brasileiro é dívida. Vamos tirar o fulano de tal, que já é milionário e tal. Não é disso. Falando da gente aqui, ó. E estamos aqui, ó, na ralação todo dia, na labuta, né? Vendendo o almoço para pagar a janta. Se você esperar quitar todas essas dívidas para começar a investir, você não vai começar nunca. Então, isso é um mito muito grande, tá? É, Kenier, tu tá falando que as pessoas não devem pagar suas dívidas? Não. O que eu estou falando é organize, lixe suas dívidas aí por prioridade. Quem está mais precisando para você pagar, você paga. E eu tenho certeza, não tenha medo de juros de banco. Meu Deus, os juros do meu banco aqui já está. Era uma dívida de 10 mil, já está em 70 mil, 80 mil.
Você não vai pagar 80 mil reais de uma dívida de 10 mil que você fez. Não faça isso. O banco adquiriu praticamente. Eu já vi isso. Né? A pessoa tinha uma dívida de 10 mil reais, a dívida saiu rolando, 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 daqui a pouco ele vai olhar, a dívida dele estava 70 mil reais, 100 mil reais. Peraí, qual foi o impacto que você causou naquela instituição financeira bilionária, movida por governo, movida por instituições políticas? Qual foi o prejuízo que você causou ali? De onde é que gerou produtos ou serviços, ou prejudicou algum produto, algum serviço de uma instituição bancária para transformar uma dívida de 10 mil em 100 mil? Está entendendo que eles estão querendo arrancar dinheiro de você? Então, deixa. Espera o banco chamar para negociar. Você está devendo por banco quanto? 10 mil. Pô, mas aí eu atrasei e tal. É certo que eu pague os juros, tudo bem, mas não, pelo amor de Deus, né? Uma dívida de 10 mil, você pagar 100 mil reais. É loucura. É loucura. Então, eu tenho um exemplo, a minha mãe, ela tem um exemplo desse. Ela estava devendo alguma conta que ficou engatada numa conta bancária dela, que ela achou que tinha fechado, não fechou, e aí ficou lá uma conta de internet, alguma coisa pequenininha assim, e esquecemos. E aí, quando foi, chegando lá, uma dívida de 4 mil e não sei quantos reais, vindo da instituição lá, posso falar aqui, né, que não está aberto, vindo do Bradesco. A gente nem tem mais conta no Bradesco. Há anos que não tem conta do Bradesco, não, mas está aqui, uma dívida de 4 mil, não sei quantos reais. Aí, aí, tá entendendo? Você, por acaso, quebrou o banco, derrubou alguma coisa? Não, beleza, eu não sabia. Ou a gente, muitas vezes, eles enganam a gente, tá? Eles dizem que fechou. Eu já fui vítima disso também. Eles dizerem que fechou a conta e não fecharam. E agora uma conta que era de cento e poucos reais está valendo 4 mil e pouco. Ah, pouco. Né? Não. Não pague esse tipo de absurdo. Sente para negociar. Se eles não quiserem negociar, deixe. Ah, mas eu vou ficar sem cartão de crédito. Meu amigo, é melhor você ficar com cartão de crédito do que você pagar, se submeter a um absurdo desse. Uma dívida de cento e poucos reais tem que pagar 4.800. Não, 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 não. Como e quando usar as dívidas positivamente? Eu queria, antes, né? Peraí, deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Eu não tenho 5 milhões, tenho 100 mil, segue a mesma lógica. A dívida minha mãe fala, ela está aí. A dívida estava em 20 mil, olha só. Então, era uma dívida desse tamanhozinho, e aí depois de anos, que eles não avisam, tá? Eles não avisam, deixa rolar, deixa rolar. Aí daqui a pouco eles mandam uma carta, 20 mil reais. Já passei por isso e matei o banco de cansaço. Acabou que eles aceitaram a minha proposta. Fechou. E aí você entra em desespero para pagar o banco. O banco é a instituição financeira mais sólida desse país. Por quê? Porque mexe com o dinheiro de toda a população. Você já parou para pensar que o seu dinheiro não é seu? Seu dinheiro é do banco. Nesse momento agora, se o banco simplesmente amanhã acordar e falar assim, não, não tem nada na tua conta, não. E aí? Então, ele tem o dinheiro de todo mundo, tá? Ele é financiado pelo governo, financiado por instituições políticas. Tu acha que uma dívida de 1.000 reais, 2.000 reais, 5.000 reais, 10 mil, 50.000 reais que seja, vai fazer uma diferença no bolso dele? Não vai, querido. Então, dívida de banco, deixa para o final da fila. A conta era no teu nome. Então é exatamente isso. É lapso de memória. Mas a conta era no meu nome, então. É por isso que eu falei. Será que quando eu estava contando aqui, eu pensei, será que era uma dívida dela e depois eu tive outra? Então, na verdade, era a dívida, era no meu nome. Beleza. Vamos continuar então? Deixa eu ver como é que eu fecho o chat. Pronto. Deixa eu me fechar aqui os participantes.
Beleza. Como e quando usar dívidas positivamente? Gerenciando dívidas positivas. Número um, avaliando oportunidades de endividamento. Pense em sua relação de risco barra proveito. Olha, tem gente querendo entrar. Número um, avaliando oportunidades de endividamento. Pense em sua relação de risco barra proveito a longo prazo. Como você usará os recursos e como eles podem beneficiar sua vida financeira. Ponto 2, gerenciando dívidas positivas. Criar um plano de pagamento eficaz e gerenciar suas dívidas pode ser fundamental para alcançar resultados positivos. 3, o que evitar? Evite empréstimos não planejados. Isso coloca sua estabilidade financeira em risco. Busque sempre informações das condições dos empréstimos antes de tomá-los. Então, dívidas não planejadas, é lógico, é não planejado. Vai ter que fazer, vai ter que fazer. Mas, por favor, tome cuidado. Porque nessa hora do desespero é que tem alguém na família passando mal, é que as coisas não estão indo muito bem, é que tem um monte de coiote querendo se aproveitar do seu desespero. De preferência, de preferência, na hora de uma situação dessa, chame alguém para lhe ajudar. Chame um profissional a, do mercado financeiro, um profissional de finanças, para lhe ajudar com a dívida. Não faça da sua cabeça. Você não é pior do que ninguém se você pedir ajuda. Então, se você vai adquirir dívida porque é uma situação não planejada, então peça ajuda de alguém que está fora, né? Está fora do cenário para enxergar e falar, olha, não faça isso, olha, faça desse jeito. Nós temos profissionais, aqui a Escola de Capitais tem profissionais de finanças que podem te ajudar nisso. Entre em contato com a gente. Eu queria aproveitar e falar com o pessoal que está chegando agora. Não sei se vocês perceberam aqui. Deixa eu botar aqui. Se vocês perceberam, bem aqui, ó, tem um QR Code, tá? Esse QR Code é para você que quiser adquirir essa aula, certo? E as outras aulas que vão acontecer ao vivo, você vai poder participar, certo? Assim, se você adquirir a nossa aula. E olha só, não só isso. Você pode participar das aulas ao vivo, certo? Que vão acontecer durante as próximas 4 semanas. Ou também, na verdade, você vai receber as aulas que foram esse mesmo curso, Decodificando o Jogo Financeiro, você vai poder acessar as aulas do ano passado que foram gravadas, certo? Que já está lá completinho. Se você, eu não tenho tempo de entrar à noite, tal, 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 tudo bem, você pode acessar as gravações, tá? Então, aponte seu celular aqui nesse QR Code, tá? Nós vamos fazer também, aqui tem um aviso, live toda quarta-feira. Nós vamos fazer live aí toda quarta-feira, falando sobre assuntos diversos no ramo de finanças, tá? Mas adquira o curso aqui e aí você vai poder participar do Decodificando o Jogo Financeiro durante as próximas 4 semanas ao vivo e também acessar a gravação da aula do ano passado. Vamos continuar? Slides. Próximo. Bem, vocês perceberam que quando a gente fala de finanças, a ligação com a mente humana ela é muito forte. Nós temos aprendido na sociedade, né, com o governo, com os bancos, eles fazem uma campanha assim, maçante, que traduzindo essas campanhas, diz o seguinte: não pense, entregue seu dinheiro para a gente que a gente cuida. Já pararam para pensar nisso? Olha, investir é muito arriscado. Entregue para a gente que a gente investe para você. Olha, comprar ações é muito arriscado. Compre os nossos produtos aqui
que são mais seguros. Agora, por exemplo, tem uma corretora que eu não vou dizer o nome, mas que são duas letras só, né? E ela está passando por um problema sério. Teve muita gente tendo prejuízos medonhos com a XP. Opa, falei o nome. Medonhos. O que foi que aconteceu? Que investir não é legal? Por que as pessoas estão tendo prejuízo com a XP, que é uma corretora de investimento? Gente, o que acontece? Não é porque é uma corretora de investimento que eles vão te vender os melhores investimentos. Então vamos lá. O que está acontecendo lá? A pessoa tinha lá seu dinheirinho para investir, entrava em contato com a XP. XP, tem aqui R$ 50.000 e eu quero investir. Me ajuda a escolher umas ações, né, alguma coisa? Olha, você pode investir em renda fixa, que é seguro. Nós temos aqui algumas modalidades, tal, tal. Mas não vai render tanto. Olha, investimento é na bolsa de valores. Só que bolsa de valores é muito arriscado. Era isso que eles falavam para os clientes. Mas aqui na XP, aqui é tranquilo, porque a gente garante que você não vai perder dinheiro, mesmo comprando ações, mesmo entrando na bolsa de valores e entrando em posições como sócio acionista em várias empresas e vai ganhar muito dinheiro. Aí o pessoal, opa, como é que é isso? Como é que é isso? Espera aí. Então quer dizer que eu consigo investir em ações e mesmo assim a XP garante que a gente não vai perder dinheiro? Positivo. Mas para isso você vai pagar uma taxa ali, tá? Mas é besteira. É só uma taxa por conta do serviço. Uma taxa de serviço. Tranquilo. Taxa de serviço. Tranquilo. Afinal, eu vou conseguir render muito mais do meu dinheiro e eles ainda vão garantir. Eles garantem que se, por exemplo, você comprou uma ação da Petrobras, a Petrobras via falência, aí eles devolvem o teu dinheiro. Parece uma boa? O que vocês acham? Responda aí no chat. Acho que é uma boa? Você poder comprar e virar sócio acionista, virar dono de uma empresa dessas grandes, certo? Poder entrar com o seu dinheiro lá e aí a XP falar assim, ó, pode investir porque se vier, se der ruim, eu devolvo teu dinheiro. Parece bom, né? Só que o que eles faziam? Aqui na Escola de Capitais, nós ensinamos você a investir o seu dinheiro em boas ações. Ações que a gente chama de empresas perenes. Empresas que não vão quebrar. Tu pode dizer que não vai quebrar? Cara, qualquer coisa pode acontecer. Pode cair um meteoro, explodir e vai quebrar tudo e tal. Tá? Mas vamos aqui falar como adulto, conversar como adulto. Empresas que a gente sabe que pode vir crise, pode vir pandemia, pode vir o que for, elas vão sempre crescer. Existem empresas assim? Existem. Você pode investir em droga raia. Na pandemia, a droga raia deu ruim ou deu bom para ela? Deu muito bom. Ela vendeu arroz. Empresas de telefonia, tá? Não todas, mas empresas de saneamento básico, por acaso na pandemia parou de chegar a conta? Não. Empresas de energia, parou de chegar a conta na pandemia? Não parou. Então, são empresas que elas, lógico, vão variar, mas elas não quebram. Elas não quebram. Então, o que ele fazia? Pegava seu dinheiro. Então, vamos lá, voltando ao cenário, tá? Então, você vai lá, dá os seus R$ 50.000, a XP pega e vai investir o seu dinheiro. E aí ela cobra uma taxa para garantir que o seu dinheiro, se essas empresas vierem à falência, ela devolve o dinheiro. A apresentação não dá para ler, peraí. Blá, 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 blá. É que travou rapidamente e aí ficou embaçada a apresentação, agora voltou. Voltou, beleza. Então vamos lá. E aí o que eles faziam? Pegavam o seu dinheiro e investiam nessas empresas que a gente sabe que não vai quebrar, que a gente sabe que elas vão dar lucro. Só que para garantir que o seu dinheiro
não vai ser perdido no mercado, eles cobravam uma taxa exuberante. E aí, o que que aconteceu? Tinha cliente reclamando que a taxa que eles cobravam para garantir que o seu dinheiro não fosse perdido se aquela empresa quebrasse, a taxa já estava passando do valor que foi investido. Legal, né? Então, traduzindo, você botou R$ 50.000, eu vou cobrar uma taxa aí de. Eu não sei quanto era a taxa, tá? Mas vamos dizer que ele cobrava uma taxa de 1%. Quer dizer, daqui a 100 meses, a quantidade de taxa que ele já cobrou já comeu seu dinheiro todinho. Seus 50 mil que você ah, investiu. E aí, e as empresas não quebraram. Não quebraram por quê? Porque eles sabem quem vão investir. Eles sabem, assim como nós na escola de capitais nós sabemos onde investir, eles também sabem. Só que aqui, se você aprender com a gente, você não vai precisar de corretora, você não vai precisar pagar taxa de corretora para investir. Você vai pegar o seu dinheiro e você vai fazer seu investimento. E você não vai botar o seu dinheiro nem na nossa mão, nem na mão de corretora, nem na mão de banco, nem na mão de ninguém. Então, tudo se move através da mente da pessoa. Você precisa moldar sua mente novamente para parar de ter medo. Porque quem botou esse medo, pode esquecer, não foi você. Não é você, não é o seu sexto sentido que está dizendo, olha, não investe em ações, porque isso pode. Não é, não é. Isso foi uma educação dada aos brasileiros já de muitos anos. E eles ficam falando: olha, não, investe com a gente que eu garanto, eu cobro só uma taxa. Olha, investe aqui no banco, que eu boto você em modalidade. E tem gente que passou aí 2, 3, 4, 5 anos investindo com o banco e não rendeu nada. Aí, na hora que a pessoa quer sacar, ainda perde dinheiro. Então, coloque sua cabeça no lugar. Vamos aprender a cuidar do nosso dinheiro e parar de entregar o dinheiro para os outros. Psicologia financeira. O cérebro e o dinheiro. A maneira como lidamos com o dinheiro é uma mistura complexa de fatores biológicos e psicológicos. Olha, eu estava falando aqui, não tem jeito. Você é um ser humano, o seu corpo é movido por biologia, química, e você pode ser a pessoa mais alegre do mundo. Se a química do seu corpo mudar, você se torna a pessoa mais irada. Eu até esses dias estava conversando sobre uma amiga nossa, que era uma pessoa super na dela, tinha uma memória incrível e tal, e ela sofreu um acidente. E simplesmente algo mudou na cabeça dela. E ela se tornou uma pessoa super alegre, faladora, ri para tudo. E ficava, meu Deus, quem é essa mulher? Peraí, ela mudou quem ela é? Cara, se infelizmente o seu corpo, a química, a biologia, se algo for modificado, você também muda. Então, se você é uma pessoa muito agressiva, provavelmente ou possivelmente você precisa tomar alguns remedinhos aí para equilibrar. Uma pessoa muito tensa, uma pessoa muito alegre, enfim, sim vai. 2, emoções e finanças. As emoções podem ajudar ou atrapalhar na tomada de decisões financeiras. Por isso é importante entender os seus gatilhos emocionais ao lidar com finanças. Então, voltando, esse medo que você está sentindo, com certeza vai atrapalhar você na sua vida financeira, e é por isso que a maioria dos brasileiros não conseguem evoluir financeiramente, por causa do medo. O medo que foi implantado na sua mente. E se você não se libertar desse medo hoje, a sua vida financeira não vai para frente. Não é para ficar louco aí e falar, agora eu vou pegar meu dinheiro, vou sair investindo em tudo. Calma. Existe método para fazer isso. Metodologia para fazer isso. Não é de qualquer jeito, tá? Então, não vamos ser nem medrosos, mas também não vamos ser malucos, tá? Emoções e finanças. Elas podem ajudar ou atrapalhar nas finanças, suas emoções. O Segredo da Mente Milionária. O livro escrito por T. Harv Eker pode ajudá-lo a identificar seus comportamentos financeiros e mudá-los para maximizar suas riquezas. Se você não conhece esse livro, eu já li umas 2 vezes esse livro, Segredo da Mente Milionária. É excelente. Me ajudou muito a mudança de mente
e a lidar com finanças. Me ajudou demais. Penúltimo slide. Dicas para decisões financeiras mais sábias. Técnicas de reflexão antes de gastar. Aprenda a avaliar suas decisões de gastos e com a ajuda de perguntas, prós e contras e reflexões financeiras diárias. Tá? Uma pessoa equilibrada, ela faz isso. Como nós somos, não somos assim. Tá? Vê 50% de promoção no shopping, sai comprando. A gente não para perguntar. Vamos mudar isso. Educação financeira contínua. Nunca é tarde para aprender mais sobre finanças pessoais. E se você sentir que precisa de ajuda, não tenha medo de procurar recursos e informações úteis. Ah, agora, pera lá. Por favor, né? Procurar educação, procurar informações úteis não é chegar no Google e digitar assim: ah, como é que eu invisto? Ah, como é que eu trato Não, pelo amor de Deus, né, gente? É coisa de criança, isso é coisa de gente matura. Perdão. Existem profissionais que podem te ajudar com isso. Escola de capitais, né? Nós temos aí profissionais qualificados que podem te ajudar nisso. E tem outros também, tá? Não precisa nem fazer propaganda de escola de capitais aqui. Existem outros profissionais que podem te ajudar, entendeu? Com a educação financeira. Pare de ficar tentando economizar aquilo que não quer, não é para economizar. Pare de querer economizar com educação, principalmente financeira. Se tem uma educação que vai fazer você perder menos dinheiro, é educação financeira, e você quer economizar com isso. Ah, eu gasto sei quantos reais aí com curso de sabe Deus o quê. Aí na hora de gastar com educação financeira, que é o que vai fazer você ter uma bagagem, ter um alicerce para poder gerenciar suas finanças, mas você quer economizar, né? Economizando na coisa errada. Construindo hábitos financeiros saudáveis. Passos para a saúde financeira. Considere esses 3 passos simples para desenvolver hábitos financeiros sólidos: poupança, educação financeira e planejamento financeiro. Poupança não é botar dinheiro na poupança, tá? É você conseguir parar de gastar. Tá? Você parar de ficar tirando dinheiro, tá? Gastar, gastar, gastar. Aí você traz para cá o dinheiro, tá? Para poder gerenciá-lo melhor. Cara, tem gente que não sabe nem quanto é que a pessoa ganha. Tem gente que não sabe quanto a esposa e o marido ganham. Tem gente que não tem o menor controle sobre suas finanças. Aí fica difícil. Então, traz para cá. Educação, hábitos financeiros sólidos, então, educação financeira, planejamento financeiro. Aplicativos e ferramentas recomendados. Aproveite os aplicativos e ferramentas disponíveis para controlar seus gastos e ter uma visão clara da sua situação financeira. N aplicativos. Se você digitar aí ou no Google Play ou no App Stores, tem N aplicativos que vão te ajudar a fazer, organizar suas finanças. Mas posso adiantar uma coisa? Tem gente que acha que usar aplicativo ou colocar finanças no papel vai fazer com que as coisas mudem. Não. Esse é só o primeiro passo, tá? É só o primeiro passo. E lógico, a gente tem que começar com o primeiro passo. Mas não se engane de achando que agora que eu estou colocando aqui tudo listadinho, agora as coisas vão funcionar. Não. Você se organiza, certo? Você usa um aplicativo, você, beleza, faz tudo certinho, mano. Mas, pelo amor de Deus, vamos lá, parar de perder dinheiro desnecessariamente. Vamos parar de gastar essa cultura do gasto, né? Que sai uma coisa nova, a pessoa quer sempre gastar, toda hora querendo comprar, comprar, comprar. É incrível. O dia que mais tem gente para comprar o iPhone é o dia que o iPhone está mais caro. Vou parar para pensar nisso. O dia que as pessoas se tacam para a loja e a fila, eu vi isso lá em Nova York. Eu passei em Nova York, tipo, umas 3 semanas antes do lançamento do novo iPhone da Apple.
E já tinha gente montando barraca para ser o primeiro da fila. Querem comprar o iPhone no momento mais caro. Não dá, gente. Aí não dá. Então, eu quero o que todo mundo quer. E se todo mundo quer, meu querido, vai ficar caro. Quando ninguém quer, é porque a coisa fica barata. E aí, quem é que tem aí o iPhone de 3 gerações atrás aí? Ou o telefone de 3 gerações atrás? Aí me responde, todo telefone ele liga normal, igual aos outros? Alguém puder compartilhar no chat enquanto eu estou ajeitando aqui o negócio. Uhum. Beleza. Vamos finalizar nossa aula. Encerramento e tarefa de casa. Recapitular os pontos principais. Tarefa: rastreamento de gastos e leitura recomendada. Então, lembra do livro que eu recomendei? Vou botar aqui na tela para você copiar. Aqui, ó. Esse número 3 aqui, tá? Segredo da Mente Milionária. O livro está aqui? Não. O livro não está aqui. Eu estou em essa de mudança. Os livros estão vindo de caminhão. Eu tenho alguns aqui, eu trouxe comigo, mas a maioria não está. Então, O Segredo da Mente Milionária. Se tem algum livro que você pode começar a investir, que começar a estudar, é esse. Eu vou te falar uma coisa aqui, um segredinho. Ele tem PDF também por aí. Tá? Se você não tiver dinheiro para comprar, não é desculpa para não ler. Tá? Mas não fui eu que falei isso. Tá bom, senhoras e senhores? Olha, lembrando mais uma vez que você pode adquirir esse curso decodificando o jogo financeiro, apenas apontando para esse QR Code aqui, e você vai adquirir não só a oportunidade de assistir todas as aulas, certo? Ah, vão ser 4 semanas, certo? Uma vez por semana, uma aula de 2 horas, tá? Você vai poder adquirir essa aula, poder participar, né? E ainda acessar a gravação da aula do ano passado, tá bom? Para quem não tem tempo, para quem não pode estar lá, não tem problema. Você pode acessar a aula. E também, você adquirindo, você pode estar em contato comigo a hora que você quiser, se você quiser tirar dúvida, perguntar alguma coisa, a gente está à disposição. Tá certo? Agora eu queria ouvir de vocês, tá? Quem quiser abrir um microfone, ah, queria saber de vocês se vocês já passaram por alguma situação, aquilo que foi falado no início, alguma situação com instituições que queriam arrancar seu dinheiro mais do que o devido. Se alguém quiser compartilhar, a hora é agora. Não precisa, ah, não precisa empurrar o outro. Pode falar, pode abrir o microfone e falar. Eu tenho. Fábio, compartilhe. Foi também com a mesma agência sua, com a mesma bandeira, vamos dizer assim. Mas o Então, interessante é o seguinte, é bandeira que eu não vermelha. mudei, não mudei de bandeira, né? O que que acontece? Eu tinha duas contas, porque eu trabalhava para duas empresas diferentes, e uma obrigatoriamente na época me pediu para abrir uma conta no HSBC, que posteriormente virou o Bradesco Exclusive. E aí eu peguei e transferi todas as minhas contas para o Bradesco Exclusive e fechei, teoricamente, né, a história do fechar a conta que eles não fecham. E aí depois chegou as cobranças. Começaram a chegar as cobranças, chegar, e eu ignorava. Eu fiz exatamente isso, eu ignorei porque eles começaram, olha, só você deve 3 mil, 7 mil, 12 mil, 14 mil, 17 mil. Chegou acho que a 27 mil ou foi 32 mil, não lembro agora. É um absurdo isso. Era 2000 e é assim.
esse valor de 2.000 e pouco, que teoricamente eu devia, era valor de taxas do próprio banco, que porque a conta não foi fechada quando eu solicitei, ela foi fechada tipo 8 meses depois. E eles Uhum. estavam cobrando retroativo. Enfim. E eu matei ele no cansaço. Eu digo, não tenho. Eu digo, olha, eu sou professora, não tenho dinheiro. Sou professora, não tenho dinheiro. Isso levou uns 3 anos essa situação. Aí, na última das vezes, que já estava completando quase 5 anos, eu disse assim: olha, eu devo X, posso pagar tanto e parcelado em tantas parcelas. Aí eles ficaram, não, mas não pode, não sei o quê. A gente vai conversar com o gerente, vai verificar, não sei o quê, e eu vou voltar a entrar em contato. Quando entrou em contato de novo, eu disse: pois é, agora eu não posso de novo porque eu tive uma situação e eu tive que parcelar outra dívida, então agora o valor da parcela vai diminuir mais. Sei que eu levei eles assim nessa conversa, já nessas últimas negociações, uns 6 a 8 meses na unha ali no cansaço. Aí pediram para eu ir na agência. Quando eu fui na agência, deram chá de cadeira, óbvio. Eu cheguei de manhã, fui atendida depois que o banco fechou, umas 4 horas da tarde, mas fiquei lá olhando para a cara deles, fui disposta. E aí, quando foi no final, eu disse assim: ó, minha realidade é essa. Peguei o contra-cheque, tá aqui, ó, meu contra-cheque é esse, eu não tenho condições de pagar. E aí, minha proposta para vocês é essa, e eles findaram aceitando. Eu findei pagando menos do que o valor que está sendo cobrado, de 2.000 e pouco. Eu paguei acho que R$ 1.800, parcelado em 6 vezes. Então, eu fui literalmente matando eles no cansaço, né? Então, essa é uma situação que eu aprendi também, porque eles jogam juros, jogam juros, jogam juros, mas uma hora eles vão ter que te chamar para negociar. E aí é nessa hora que você mostra. E também tem a questão, né, que na época ainda tinha a história do caducar, dava 5 anos, eles caducavam a dívida. Ainda tem isso. Pois é, e aí eu não sei, é porque como já faz um tempinho, mas aí eu aprendi. E estava falando, outra situação é a questão do uso, eu não, foi até solicitado aqui a sugestão de uso de um aplicativo. Eu ainda estou na base da planilha do Excel, mas para eu me educar financeiramente, logo no começo que eu comecei a usar a planilha, eu registrava até o pão que eu comprava. Todos os meus gastos, se eu lanchasse, se eu comprasse pão, se eu abastecesse o carro, tudo, 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 eu lancei por 2 anos. 2 anos criando um hábito mesmo de registro, mas com que finalidade? Para ver onde era que estava a minha maior torneira. E o que que eu percebi? Que a minha maior torneira era comida fora, saindo, né, comendo fora de casa. Então eu comprometia praticamente 50% da renda com comida fora. E aí eu comecei a mudar esse hábito, estabelecer tipo para 1, 2 vezes por semana, comprar comida para fazer em casa, apesar de não gostar muito de cozinhar, mas a gente tem que encarar os fatos, né? E fui vendo onde estavam meus gargalos para reduzir. Cartão era um deles, que eu ultrapassava também 30% de comprometimento do salário, consegui reduzir para 20, 22, chegava a 25%. Né? Existem situações, exatamente porque quando existe situação de uma necessidade, se você compromete muito cartão, você finda sem limite. Né? Então, numa necessidade, por exemplo, de saúde, né? Você está com a saúde comprometida e você precisa de um cartão, se você não tem. Então, são duas coisas assim que foram a experiência que me deram, né? Negociação com o banco e outra é a questão do controle mesmo, saber aonde é que está indo, onde é que a torneira é a vazante, né? Às vezes é a saída de final de semana para quem gosta de sair, mas o meu sempre foi comida. A gente chama de sangria, sangria, que é onde tá sangria desatada. Essa sangria desatada a gente precisa cessar, né? Agora, com relação. O senhor Renato, você ia falar alguma coisa, Ana? O senhor Renato falando. Sim, eu queria só ressaltar aqui, tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Positivo. Alô, tá ouvindo? Eu queria só ressaltar a importância da gente fazer investimento na área da educação financeira, né? Que é o que você estava dizendo aí. Por duas situações que ocorreu comigo essa semana, né? A coisa acontece durante a vida toda, mas são dois fatos bem recentes. Primeiro é com relação a essa reportagem aí que você comentou aí da XP, né? Eu me cadastrei agora, recentemente, na XP
E, cara, 3, 4 vezes por dia um corretorzinho me ligava todo dia querendo ele aplicar o meu dinheiro, né? E eu disse a ele que eu tinha um grupo de estudo, tal, né? Que eu tinha condições de fazer isso sem ter a necessidade de um corretor me auxiliando, né? Mas aí eu peguei, e ontem eu peguei essa reportagem que eu encaminhei para você e encaminhei para ele, né? Quer dizer, aí desarmei o cara, né? O cara ficou todo chateado, mas chateado pra caramba mesmo. Pediu até desculpa, tal, que não era com todo mundo que acontecia isso. Então foi uma situação assim, quer dizer, se eu não tenho conhecimento, se eu não tivesse participado desse curso já há 6 meses, 8 meses que a gente vem aí conversando a respeito de educação financeira, talvez eu teria entrado numa fria, né? Talvez igual esse cara aí com minhas aplicações. Essa foi uma situação, então, que esse curso, esse papo que a gente vem batendo ao longo desse tempo me ajudou. E aí, sábado, eu estava num restaurante e um senhor até muito bem financeiramente de vida, eu tenho muita amizade com ele, ele me perguntou: "Pô, o que que é criptomoeda, cara?" Quer dizer, um cara assim, sabe fazer investimento, ganha dinheiro, mas não tinha a menor noção. Aí eu peguei, abri o celular e mostrei: olha, investi em criptomoeda quando estava 80 mil, hoje está 200 e tal, tal, tal. Mostrei para ele, mas isso é garantido, não é? Não sei o quê. Aí ele falou assim para mim: olha, eu não compro criptomoeda, eu não compro ações, eu não compro nada disso. Eu investi 30 mil reais em ações e esfarelou meu dinheiro. Quer dizer, eu falei: mas que ações você comprou? Não, eu comprei tudo da Petrobras. Postou, quer dizer, eu falei: você cansou de ouvir na vida que você nunca deve pôr todos os seus ovos numa única cesta, não foi? E você pegou 30, 40 mil reais e jogou dentro de uma única ação, que é a Petrobras, que você sabe qual é o meu conceito que eu tenho de empresa do governo. Já cansei de falar em reuniões com a gente aí. Então foram duas situações que ocorreu comigo recente, essa semana, e que me faz ver claramente que a gente deve realmente investir em educação financeira, né? E outras situações aí que ocorrem ao longo da vida, tá bom? Isso é só um Bom, relato aí para as pessoas que tá pensando em entrar nesse mundo aí, que eu acho que é muito válido, tá bom? Um abraço. muito legal, seu Renato. Obrigado aí. Poxa, o senhor não sabe a satisfação no meu coração de ouvir essa história, sabe? Porque quem dera que eu pudesse, né, isso que a gente tem ensinado nas escolas de capitais, a gente pudesse ensinar as pessoas. O Brasil ele é muito carente de educação financeira, não tem nas escolas, certo? Quem dera se essa mensagem pudesse chegar nas casas de todos os brasileiros. Eduque-se, né? Obtenha conhecimento para fazer os seus investimentos e não entregar seu dinheiro na mão de ninguém. Tá? Verdade. Mas o gerente é meu amigo. Pelo amor de Deus, minha gente. Gerente de banco não é amigo de ninguém. E ele vai se fazer de amigo seu, é lógico. É lógico que ele precisa vender. Ele Eu, precisa eu, vender. eu, só mais um comentáriozinho, Kenny. A gente vai se empolgando com as conversas. Eu já estou na minha idade sexagenária aí, né? E aposentado, tranquilo, graças a Deus. Mas eu já ganhei muito dinheiro na minha vida e joguei dinheiro fora adoidado. Se eu tivesse conhecimento do que eu tenho hoje desse lado financeiro, sei lá, 30 anos atrás, você pode ter certeza absoluta que eu teria vivido tão bem quanto eu vivi minha vida e teria guardado muito mais dinheiro e não jogado fora do jeito que eu joguei. Só uma colocação que eu morava em Tucuruí e tinha muita amizade com o gerente do Banco do Brasil, que era meu vizinho, os filhos dele eram amigos dos meus filhos e tal. E um dia ele me falou assim, né? Eu estava meio pé da vida com os bancos, né? Ele me disse: olha, você tem que entender o seguinte: o banco, ele te dá um guarda-chuva em dia de sol. Quando começa a chover, ele tira. Entendeu? Esse é o banco, ok? Legal, muito legal. Como sempre, o senhor Renato nos alimentando com a sua sabedoria. A gente está aqui no finalzinho já da nossa aula. A gente sempre é assim, vai ser 1 hora toda quarta-feira, tá, gente? 21 horas. 21 horas, horário de Brasília.
vai ficar das 9 às 10 da noite, horário de Brasília. Das 10 às 10h15, 10h20, a gente vai abrir para conversar um pouco. Mas, gente, seu Renato, muito Renê, obrigado. Só um minuto, Nailton. Seu Renato, muito obrigado aí pelo seu compartilhamento aí. Como eu estava falando, quem dera que a gente pudesse repassar essa mensagem para tantos, né, que são enganados, estão lá dentro dos bancos, dentro das corretoras, sendo enganados, sendo enganados. Diga lá, seu Nailton. o meu testemunho aqui é uma dor sentida em relação à falta de educação financeira que ele leva a entregar seus recursos na mão de outros para que eles façam investimentos, né? Eu também sou vítima da minha própria ignorância em relação a essa questão financeira e tive essa experiência dolorida, né, de pegar parte dos recursos que eu tinha, entregar na mão de uma pessoa, não de uma instituição financeira, de uma pessoa que prometia um retorno assim muito vantajoso, né? E findou que ele sumiu com dinheiro de muita gente. Foi muito dinheiro. Para mim foi muito significativa a soma que eu empreguei na mão dessa pessoa. Mas é de novo o testemunho de que isso é fruto da falta de educação financeira que gera a sua autonomia pessoal para ingressar no mercado financeiro, no mercado, de forma que você possa você mesmo investir o seu dinheiro e auferir ganhos, né? E eu acho também, Ekenie, que sem querer fazer nenhuma referência pejorativa a, a, ao contexto evangélico brasileiro, a, a, acho que durante muito tempo a igreja negligenciou esse aspecto de que é necessário investir os recursos que você tem, porque no final das contas, eles são talentos que Deus entregou na mão de alguns e esses talentos têm que ser multiplicados, eles têm que ser Perfeito. bem empregados, eles têm que gerar rendimento, não necessariamente para bancar sua avareza, sua usura, sua vaidade, mas segundo o que o próprio apóstolo Paulo diz, você trabalhar com as próprias mãos para ter com que ajudar outros, né? Não que você vá negligenciar o seu bem-estar, não é isso, né? Mas eu acho que, de certa forma, o contexto evangélico brasileiro criou essa mentalidade da pobreza, da pobreza que é fruto da ignorância, né? Porque quando você está bem instruído e bem orientado pela palavra de Deus, você vai pegar os recursos que Deus lhe concedeu, colocou na sua mão para fazê-los multiplicar, a favor de você mesmo e a favor de outro, né? Era isso, Kenier. Muito obrigado pela aula, preciosa aula que Obrigado. esclarece tanto. Eu vou terminar, Nailton. Ah, primeiro falando aqui, né, desse QR Code de novo. Se você quiser adquirir essa aula, aponte seu celular para esse QR Code aqui. O preço, alguém poderia até confirmar para mim, por favor, mas é para estar R$ 349, certo? É um valor baixo, que você pode parcelar de 10 vezes, tá? Então, é um valor que não vai fazer falta para você, porque os conhecimentos que você vai adquirir, você vai passar por situações assim nessa vida, como foi contado pelo seu Renato, contado pelo seu Nailton, e foram aí dezenas, milhares, milhões de dólares, de reais, que são perdidos todos os dias pela falta de informação. E aí, R$ 349 vai fazer uma grande diferença? Eu te garanto que não vai. Os conhecimentos que você pode adquirir se educando, aprendendo e estudando vão te economizar muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, aponta no QR Code aqui, certo? Adquira já, decodificando o jogo financeiro. Você vai poder participar essas próximas 4 semanas aí das nossas aulas e ainda adquirir as aulas que estão gravadas, que foi gravada no passado. E, seu Nailton, pela sua palavra aí, eu vou terminar com um texto de Eclesiastes 11, 1 e 2.
Por incrível que pareça, poucas pessoas conhecem esse versículo. Eclesiastes 11, 1 e 2. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Diversificar, isso não é mais só um conceito dado por algum professor de finanças. Isso é uma ordem bíblica. Bíblica. Então, a partir de hoje, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe a crise que pode chegar no mundo mais à frente. Tá certo? Diversificação. Vamos continuar com as nossas aulas aí durante a semana. Se você adquirir aqui nesse QR Code, você vai poder participar das outras aulas. São 4 semanas aí de aula, ao vivo, você poder interagir, poder conversar, e também vai poder adquirir as aulas do ano passado. Pessoal, quem participou dessa aula, eu agradeço a presença de todos. Obrigado, seu Renato, um dos nossos especialistas. Seu Nailton também, que está aí, que já foi também nosso mentorado, e vai voltar, seu Nailton. A gente está sentindo sua falta. Aliás, ontem nós fizemos Aí, 600 pontos no mercado e a gente lembrou do senhor, viu, seu Nair? Gente, quero agradecer também. Foi. Diga lá, seu Renato. Foi ou não foi verdade? Verdade, verdade. 600 pontos, meu irmão. muito Então, legal. pessoal, Deus abençoe vocês. Obrigado. E vejo vocês na próxima quarta-feira, toda a live. Quarta-feira, 21 horas, estaremos aqui. Um Boa abraço, noite, boa noite, boa noite. pessoal. Boa noite a todos. Kenia, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigada.